Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Hoje, mais cedo, como explicado, tem uma função social a comparecer no final de semana, de modo que daqui a pouco tenho que começar a ver as coisas aqui, tá? Então, hoje a gente tem mais cedo o Compondo a Tese, que basicamente tem como função comentar o que teve de mais relevante na semana. Tá? A gente, aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente tem o link para as matérias, para quem quiser aprofundar. Tá? Mas, de qualquer forma, fechamos daqui com o podcast, como sempre. Tá? O disclaimer é sempre bom, um bom começo, tá? O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começou ali a semana, um pouco mais pro meio da semana, tá? Com o IPCA 15 vindo acima do esperado e batendo ali, né? Estourando o teto nos últimos 12 meses. Isso daí por fatores ali afetados de efeito exógeno e ciclo do gado, tá? Mas a questão é que isso daqui cria ali o primeiro fator na semana a pressionar o governo para justamente atuar mais fortemente com relação ao controle fiscal. Ou isso daqui a gente vai ter, além do apoio ali de fatores exógenos, ainda vai ter a questão do fiscal pressionando a inflação para cima e, por conseguinte, ali, pressionando o Banco Central a continuar com o aumento de juros. Tá? Então isso aqui é mais uma pressão ali que é feita sobre o governo, que vem esperneando, aí, tentando fazer meia medida, a lei do menor esforço, para tentar lidar com o lado fiscal, mas não tem o que fazer. E a gente vê isso na sequência, tá? Com o pacote de gastos que foi divulgado na quarta-feira. Ontem de manhã a gente teve uma explicação, o mercado entrou em pânico generalizado, sem qualquer sentido. Tá? A gente teve ali um pacote de gastos que foi explicado mais a fundo ontem, onde a gente tem hoje, tá? Não tínhamos antes, mas temos hoje, um pacote de corte de 71,9 bilhões em 2 anos, tá? Bem acima de qualquer coisa imaginada, com uma questão ali separada que foi divulgada em conjunto por estupidez do governo, que é a isenção do imposto de renda até R$5.000, com neutralidade fiscal por tributação de 10% para cima de quem ganha R$50.000. Então, assim, a gente tem ali a tentativa de corte de gastos. Volto a reforçar, qualquer tentativa de corte de gastos depende de aprovação do Congresso, depende de esforço do governo. Então, assim, não adianta dizer, eu não acredito que isso vai ser feito, eu não acredito que vai dar certo. Isso não faz nenhum sentido, porque todo governo que tem, em qualquer momento, quando fala de corte de gastos, ele está colocando o esforço que ele irá fazer. Então, a ideia de, esse daqui eu olho com ceticismo, o outro eu olho com boa vontade, é simplesmente ridículo e fora da casinha. O governo se vê pressionado entre dólar, juros, inflação, outros pretendentes ali à presidência do Brasil em 2026 e por aí vai, certo? A oposição queimando o filme deles por causa do que eles chamam ali de não ter foco, né, em controle fiscal, de modo que eles podem espernear, podem chorar, mas vão ter que mais cedo ou mais tarde lidar com isso daqui, e isso daqui foi uma primeira tentativa. Inclusive o Haddad já falou que podemos ter mais medidas à frente, então a reação do mercado é simplesmente ridícula, certo? A gente tinha uma situação onde a gente não tinha nenhum corte de gasto estimado anteriormente, agora a gente tem um de 71,9 bi e o mercado simplesmente entrou em pânico generalizado. Não faz absolutamente nenhum sentido, tá? Então vejo ali a dinâmica se encaminhando, por teoria dos jogos, tá? Para uma necessidade de lidar com isso. O governo pode lidar com mais tranquilidade, com menos tranquilidade, mas vai ter que lidar com isso se quiser ter qualquer chance de eleição. E como um governo populista qualquer, a gente vê claramente que o culto à personalidade ele é algo muito relevante, o populismo é algo muito relevante, de modo que a dinâmica leva a ter que resolver os problemas que possam vir a impedir uma reeleição do governo. Então isso daqui vai ser resolvido pela dinâmica, o governo simplesmente não vai se reeleger. Então, assim, acho que o desespero todo é completamente descabido. Tá? Por último, aqui a gente tem o PCE, o Personal Consumption Expenditure dos Estados Unidos, se distanciando ali um delta mais da meta de 2%, ainda 2,3% no ano, tá? Nos últimos 12 meses, de modo que a gente tem ali nos Estados Unidos algum nível de pressão também inflacionária começando a querer se mostrar do tipo, olha, tem que ser feito algum trabalho a mais, e em grande parte também imagino que por influência da eleição do Donald Trump, porque começa a projetar ali mudanças que podem levar a inflacionamento, de modo que isso aqui eu acho que vai ser um teste bem interessante do quanto o Trump está vinculado, tá realmente preso ao que ele falou que ia fazer de tarifa e expulsar imigrante, que são fatores ali que claramente vão causar efeito inflacionário nos Estados Unidos, e o quanto ele está de fato preocupado com o populismo de não gerar mais estresse ainda na inflação, de não gerar mais estresse ainda na economia americana e justamente focar em, como qualquer populista, focar ali no culto à personalidade, em tentar se manter um governante popular e não ter, por exemplo, a inflação estourou depois que você entrou como justificativa. A gente viu ele backpedaling, ele voltando atrás no que tange aborto, quando ele viu que era um tema
que não era positivo para ele, a gente pode vir a ver isso acontecer com tarifa e até agora bastante bravata, mas vamos ver o que acontece a hora que começar a pegar números e ele no governo. A gente pode ver ele backpedaling isso, voltando atrás também, com tarifas e a questão da imigração ali, de expulsar todos os imigrantes dos Estados Unidos, que iria causar simplesmente uma convulsão no mercado de trabalho americano. Mas, algo a observar. E passando para os ativos que não estão no portfólio, o Carrefour, falando besteira, dizendo que não vai comprar carne do Mercosul e por aí vai, o Carrefour francês, certo? O Carrefour daqui dando anuência e a gente teve a suspensão por um dia, 2 dias, de fornecimento de carne, eles voltaram atrás, fizeram uma desculpa muito meia boca, a matéria inclusive que eu boto aqui é o Lira, dizendo que a carta de retratação foi muito fraca. Isso daqui para mostrar o que? A gente tinha problemas ali com relação à gestão do Carrefour aqui no Brasil, pelo racismo estrutural dentro da operação, que a gente via ali pela contratação e, novamente, vista grossa para vários casos de agressão e violência com base em julgamento por pele, por cor da pele e status social, certo? De modo que a gestão ali já não chamava atenção de forma positiva. E a gente volta a reforçar. Assim, toda vez que a gente vê uma gestão se comportando de forma descasada do que a gente vê como positivo, aquela coisa continua se refletindo e reverberando em várias áreas da operação. Aqui é mais uma vez ele mostrando que a parte de levar a gestão em consideração nos investimentos é algo bem relevante. Se você vê que a gestão tem práticas que não são das mais positivas, aquilo ali tende a reverberar em outras áreas da operação. E aqui a gente vê mais uma aí, tá? Com a anuência do movimento do Carrefour lá fora, aqui para o Brasil, e aí acabou refletindo ali negativamente na operação. Isso claramente causa dano não só na demanda baixa naquele período ali de um dia, 2, que é o de menos, mas queima o filme da marca, certo? Acaba com o branding feito e começa a botar a marca cada vez mais numa posição negativa frente ao consumidor brasileiro. Não precisa de muito disso, dado que é a segunda maior posição do Carrefour no mundo, o Brasil, certo? Não precisa de muito além disso para simplesmente atrapalhar de fato o resultado da operação. Nos ativos do portfólio, a gente tem o Banco Pan suspendendo a oferta do consignado por INSS, por causa daquele teto colocado ali, certo? Uma ideia imbecil de querer controlar preço no mercado livre, mas de qualquer forma, o que vai acontecer, como falado na análise, é que a gente vai ter um enxugamento desse tipo de empréstimo, de modo ao governo ter que eventualmente rediscutir, certo? Já temos a pressão para mudança ali no teto dos juros cobrados sobre esse tipo de oferta, e se o governo acha que vai conseguir, tá tendo dificuldade aí de conseguir capital para financiar o Minha Casa Minha Vida. Se ele acha que ele vai conseguir mais capital de algum lugar para financiar o INSS sem fazer de forma que, mercadologicamente, que por lógica de oferta e demanda faça sentido e vai simplesmente conseguir jogar tudo nas costas da Caixa Econômica, ele está muito enganado e ele vai ver um enxugamento desse tipo de empréstimo no mercado que vai causar descontentamento da população, e aí a gente vai ver se não vai mudar o teto de juros cobrado aqui. Então, é questão de observar, mas vejo uma dinâmica insustentável para o governo nesse ponto. Novamente, pode chorar, espernear, pode fazer o diabo. No final vai fazer o que é necessário por lógica da dinâmica aqui de teoria dos jogos. Tá? Passando aos podcasts, a gente tem, primeiramente, o ponto final da CBN, comentando ali a participação dos ex-comandantes da Força Armada, a participação decisiva na contenção da tentativa de golpe, certo? E aí, comentando aqui, o Política da CBN comentando as primeiras, quando liberou, né, os depoimentos ali, o negócio as 900, 800 e tantas páginas de processo ali com relação à tentativa de golpe, comentando aqui os primeiros pontos, tá? O nome do podcast aqui é Bolsonaro tentou o golpe até o último minuto e não foi por outra razão que saiu do país. Na sequência a gente tem o assunto da Natuza Neri, tá? Comentando ali o detalhe do ponto a ponto da tentativa de golpe. Isso aqui tudo para esclarecer para a galera ter o máximo de informação possível do que está acontecendo e do que foi tentado, do que eles têm de evidência, do que eles têm de indício, evidência, depoimento e por aí vai. Tá? O nome é Golpe, os detalhes do plano bolsonarista. Na sequência, Trump's Vision to Remake the Military, da Radio Atlantic, falando sobre como é que se imagina a dinâmica do Trump com relação a refazer a divisão militar ali americana, tá? E quais são as possíveis consequências disso. Bem interessante o podcast. Tá? E por último aqui a gente fecha com o The Daily do New York Times falando do uso por Israel de palestinos como escudos humanos durante esse conflito dentro da faixa de Gaza. Tá? E aqui com bastante detalhe, com depoimento ali de alguns soldados e por aí vai.
Tá? E dúvida? Por hoje ficamos por aqui. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente no final de domingo ou na segunda-feira. Começo acelerando aqui, tá? Mas de qualquer forma, logo eu volto. Precisando de mim, eu tô sempre no Insta. Valeu, galera. Beijão.